Nós estamos falando sobre quebrantamento da alma. E a semana passada nós falamos que para que a vida que existe dentro de você, nós falamos que se você tem o Espírito Santo, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo dentro de você. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Aleluia! E quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a vida de Deus. O apóstolo João, ele fala que dentro de você existe a divina semente, a semente de Deus. Amém. O Espírito Santo é a semente de Deus dentro de você. E essa semente, ela contém a vida eterna. Olha para o seu irmão e fala para ele: dentro de você tem a vida eterna. Dentro de você tem a vida eterna. Seu irmão, dentro de você tem a vida que vale a pena viver. Dentro de você tem a vida que vale a pena viver. Se você tem olhado para a sua vida e a sua vida não tem valido a pena, você tem olhado para a sua vida e fala: mas essa aqui não é a vida que eu gostaria de viver. Essa aqui não é a vida que eu pedi para Deus. Quer dizer para você que você não está vivendo então a vida que era para você viver mesmo. Ah, mas dentro de você existe essa vida. Só que o que acontece? Para que a vida de Deus possa fluir dentro de você, algumas cascas precisam ser rompidas. E nós falamos que nós temos a nossa casca que impede a vida de Deus fluir, que é a sua alma, a vida da alma, a vida exterior. Enquanto você estiver vivendo a vida exterior, a sua vida interior que está dentro de você não pode fluir. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele trabalha na nossa vida de dentro para fora. Trabalhar do Espírito Santo é de dentro para fora, mas para que o Espírito Santo possa trabalhar de dentro para fora, nós precisamos parar de viver de fora para dentro. O que é viver de fora para dentro? Viver a vida exterior é viver de acordo com aquilo que os meus olhos veem. Viver de acordo com os meus sentimentos. Viver de acordo com as minhas vontades. Viver de acordo com as minhas emoções. Viver de acordo com os meus pensamentos. Os pensamentos, a Bíblia diz que os nossos pensamentos nem sempre são os pensamentos de Deus. Os seus pensamentos para você e sobre você não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores que os seus. Tudo que Deus pensa ao seu respeito vai muito além do que você pensa. Só que Deus não pode fazer nada na sua vida, olha aqui para mim, enquanto você estiver vivendo uma vida exterior. Enquanto a vida que você está vivendo é de acordo com os seus pensamentos, é de acordo com os seus sentimentos, é de acordo com as suas emoções, é de acordo com a sua vontade. Por isso que Jesus ora e fala: Pai, seja feita a tua vontade. Aleluia. Aqui na terra, no exterior, como é feita no céu, no espiritual. Amém. Então a vontade de Deus, ela precisa, para que você viva uma vida perfeita, uma vida plena, uma vida agradável, a vontade de Deus precisa fluir na sua vida. A vontade de Deus precisa acontecer. A casca da sua alma precisa ser quebrada. Lembra que nós falamos a semana passada sobre que o grão de trigo ele precisa cair na terra e precisa fazer o quê? Morrer para que a vida brote de dentro dele. Nós falamos do vaso de alabastro. O vaso de alabastro precisa ser quebrado para que o bom perfume possa inundar o ambiente. O bom perfume e o trigo e a vida que existe dentro do trigo é a vida eterna de Deus fluindo dentro de você. Agora, como é que nós rompemos essa casca? Eis a questão, é sobre isso que eu quero começar a falar hoje. Como é que nós vamos romper com o externo, para que o interno possa crescer, para que o interno possa fluir, para que a vida do Espírito, nós chamamos essa vida eterna a vida no Espírito. Para que a vida no Espírito possa fluir, possa avançar na sua vida, a vida da alma precisa morrer. Agora, como que isso acontece? Primeira coisa que você precisa estar bem claro dentro de você é que somente o Espírito Santo de Deus pode produzir um quebrantamento na sua alma.
Não é você. Não é você que vai produzir um quebrantamento na sua alma. Quem vai produzir é o Espírito Santo de Deus. Então, abra lá sua Bíblia, para nós ter uma paz aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Está abrindo aí? Vamos esperar abrir aí, vamos lá. 1 Coríntios. Capítulo 6, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz aí. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Pode passar, versículo 19 agora. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Por isso, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, olha só, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios, ele está dizendo que nós, olha só, somos, agora, volta lá no versículo 19, que nós somos, versículo 17, desculpa. Olha só, que nós agora, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você, o Espírito Santo vem habitar em você, e agora você passou a ser um com o Senhor. Aí o Romanos capítulo 8 fala muito sobre isso, sobre o nosso Espírito e o Espírito de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso Espírito, ele é amalgamado. O que é amalgamado? Então, o que é amálgama? Amálgama é aquela massinha que o dentista coloca no seu dente. A amálgama, ela tem duas cores, ela tem uma cor cinza, uma cor branca, aí ele vai misturando, o dentista faz aquela mistura, aí ela se torna uma coisa só, uma cor só, e aonde não tem como mais separar. Então, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo vem morar, vem habitar dentro do seu Espírito, você e o Espírito Santo se tornam um. O seu Espírito e o Espírito de Deus, eles se tornam um, eles se unem ao seu Espírito. Então não tem como separar mais o seu Espírito do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é tão poderoso que o apóstolo Paulo ele diz que a palavra do Senhor ela tem poder de penetrar e dividir alma e espírito. Então, quando você não tem o Espírito Santo, a sua alma, o seu espírito está uma bagunça. Quem domina é a sua alma. Mas quando você se une ao Espírito Santo, quem que deveria passar a exercer a liderança na sua vida deveria ser o seu espírito, o Espírito Santo através do seu Espírito. E aí por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 18, olha o que ele diz lá, vai para o versículo 18, desculpa, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Olha só o que ele está falando. Agora que o Espírito Santo habita em você, você é santuário do Espírito, e agora vocês não são mais de vocês. Ou seja, vocês não podem, não deveriam viver a vida de acordo com o que vocês pensam, com o que vocês acham, com o que nós gostaríamos, de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e vontades. Agora nós devemos seguir as direções do Espírito Santo de Deus. Se nós quisermos viver a vida de Deus, nós temos que andar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Nós não somos mais nós mesmos, somos de Deus. Olha para o seu irmão e fala, você agora é de Deus. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você agora pertence a Deus, você é de Deus. E você deveria desejar viver a vida de Deus. Muitas vezes nós temos medo de viver a vida que Deus preparou para nós, porque nós achamos que a vida de Deus não é boa o suficiente, nós achamos que Deus não é bom o suficiente para direcionar as nossas vidas. Nós queremos direcionar as nossas vidas da maneira como nós achamos, como nós pensamos. E você foi feito nova criatura. Agora,
Importante você saber que você tem que tomar uma decisão se você vai deixar o Espírito Santo quebrantar a sua alma ou não. Porque olha só, lá em 1 Coríntios capítulo 2 Coríntios 5, 8, a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Deus nos fez diferente a partir de quando nós aceitamos Jesus. Deus nos fez diferente, mas nós precisamos tomar uma decisão. Por exemplo, Deus criou lá no Éden, Deus criou Adão e Eva. E Adão e Eva, Deus, no tempo que Deus criou Adão e Eva, Adão e Eva ainda não estavam perfeitamente prontos para viver a vontade de Deus. Por quê? Porque Adão e Eva tinham que fazer uma escolha. E Deus colocou uma escolha diante de Adão e Eva. Deus falou para Adão e Eva assim: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não deveriam comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas Deus do outro lado colocou: olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, inclusive da árvore da vida. Deus não proibiu Adão e Eva de comer da árvore da vida. Na realidade, Deus queria que Adão e Eva comessem da árvore da vida. Para quê? Para que ali eles tivessem a vida do próprio Deus habitando dentro deles. Foi uma questão de escolha. O que aconteceu com Adão e Eva? Resolveram comer, escolheram comer da árvore errada. E isso gerou o quê? Gerou consequências terríveis. O pecado passou a dominar. O pecado, eles se tornaram escravos do pecado, escravos de Satanás. Mas o propósito de Deus é que eles comessem da árvore da vida. Agora, hoje, o Senhor coloca diante de nós a mesma coisa. A mesma coisa. Nós temos diante de nós a árvore da vida, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Jesus. E nós temos diante de nós a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a vida de acordo com a sua alma. Se você continuar vivendo a sua vida de acordo com a sua alma vai levar você a viver debaixo do pecado. Você vai se tornar escravo de Satanás. Por quê? Porque você vai viver uma vida no exterior. Você vai viver uma vida por emoções, uma vida por sentimentos, uma vida por vontades. E o mundo, a Bíblia diz que o mundo já no maligno, o diabo, ele opera no mundo induzindo as pessoas através dos pensamentos, através dos sentimentos e através das vontades a pecarem e a se distanciarem de Deus. Quando você viver uma vida na alma, você vai estar distante do propósito de Deus para a sua vida. Então você tem que fazer uma escolha: viver a vida do Espírito ou viver a vida da alma, viver da casca, ou viver da vida que está dentro dessa casca. Então, é o Espírito Santo quem opera, mas nós é que escolhemos, você que escolhe. Se você quer ser quebrantado pelo Espírito, ou se você não quer. Então, o trabalhar é dele, mas nós podemos colaborar com o tratamento, colaborar com o trabalhar. Como é que nós colaboramos com o Espírito Santo? Dando as respostas certas para ele. O Senhor, ele vai trabalhar nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele vai não, ele já está. Fala para o Senhor, o Espírito Santo já está trabalhando. Sabendo você ou não, o Espírito Santo, ele já está trabalhando na sua vida. Agora, você precisa se atentar para isso, para quê? Para que você possa colaborar com o Espírito Santo. Porque somente uma pessoa quebrantada, ela pode ser plenamente usada por Deus na sua totalidade. Somente uma pessoa quebrantada, ela pode desfrutar da totalidade da bênção de Deus na sua vida. Agora, por que isso não acontece muitas vezes? Por que você ainda não tem vivido isso? Porque muitas vezes você tem uma vontade forte. Olha aqui para mim. Às vezes você tem uma vontade forte. Às vezes você tem emoções fortes. Às vezes você tem uma mente forte. E isso impede o Espírito Santo trabalhar na sua vida. É tão forte. Se você não colaborar com o Espírito Santo, não tem como ele trabalhar na sua vida. Você precisa colaborar com ele para que ele possa fazer a obra dele que ele tem a realizar na sua vida. Se você não colabora com o Espírito Santo, não tem como ele fazer. Ele precisa da sua colaboração.
Ele não sai quebrando portas na sua vida, sozinho, por conta própria. Ele sai pedindo para que você abra umas portas para que ele possa entrar. Aquele que abrir a sua porta, eu vou o quê? Entrarei e eu vou ceiar com ele. Olha só, é você quem abre as portas, é você quem dá as respostas. O Espírito Santo te direciona, o Espírito Santo te mostra o que está errado na sua vida, o que precisa ser mudado, o que muitas vezes precisa ser abandonado, e aí é você que responde a ele. E quando você dá as respostas, você está colaborando com a transformação para que a vida dele se manifeste na sua vida. Quando você não dá as respostas, o que acontece? Você trava a vida de Deus na sua vida. Não tem como ela avançar. Então, com respeito ao quebrantamento do Espírito Santo na sua vida, você não pode adiantar o processo, porque o processo é do Espírito Santo. Você não pode falar assim, não, então eu quero que isso aconteça rápido na minha vida. Por quê? Porque o trabalhar é dele, é da maneira dele. Mas você pode atrasar o processo dele na sua vida, quando você não dá as respostas. Então deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que já era para você estar vivendo, ó, faz tempo. Mas porque você não está dando as respostas certas, você está atrasando isso na sua vida. Porque você está resistindo, porque você tem emoção forte, vontade forte, porque você tem pensamentos fortes e não tem disposição de quebrar, de mudar, de aceitar o tratamento do Senhor, você está prolongando, adiando aquilo que o Senhor tem a responder na sua vida. Um grande exemplo disso, Moisés, Deus chamou Moisés para ser o libertador de Israel. Mas Moisés, ele tinha uma opinião forte. Moisés, ele achava que ele era o bambambam. E Moisés quis fazer o quê? Quis adiantar o processo. Moisés viu lá um egípcio batendo lá no israelita. O que ele fez? Foi lá e matou o egípcio. O que ele fez? De acordo com o que ele achava que era na força dele que ele ia conseguir fazer as coisas para Deus. O que aconteceu com Moisés? Teve que fugir, ficou 40 anos no deserto para depois voltar e libertar o povo de Israel. Ele atrasou. Deus, quando Deus falou para Abraão que a descendência dele ia ser escravo no Egito, Deus falou para Abraão, vocês vão ficar 400 anos escravos no Egito. O seu povo, a sua descendência vai ficar 400 anos escravo no Egito, depois eu vou lá e vou libertar. Sabe o que aconteceu? O povo de Israel ficou 430 anos escravo no Egito. Por causa do quê? Por causa de Moisés. A profecia era 400 anos. Eles ficaram 430 anos. Por quê? Porque Moisés quis fazer a coisa de acordo com a alma dele. Ele atrasou o processo de Deus na vida dele e na vida do povo de Israel. Então, olha só, para nós, irmãos, isso aqui também é importante. Por quê? Principalmente para você que é líder aqui na igreja. Se você não responde ao processo do Senhor, você atrapalha a igreja. Quando nós não respondemos ao processo de quebrantamento do Senhor, nós atrapalhamos o fluir do Espírito Santo na igreja. A área que você está liderando, a área que você está envolvida, fica parado, não tem o fluir de Deus. Agora, é importante você saber que o Senhor não pode quebrantar você se você não quiser ser quebrantado. E há duas razões principais para isso acontecer, de muitas vezes você não querer ser quebrantado. A primeira razão é que muitas vezes muitas pessoas estão vivendo em trevas. Muitos irmãos, muitas pessoas estão vivendo nas trevas e não conseguem enxergar as mãos de Deus. Olha só. Enquanto Deus está operando, não reconhecem que o tratamento vem nele. Deus está tratando a sua alma. Presta atenção, Deus está tratando a sua alma. Deus está querendo quebrar a sua alma, quebrar essa casa, quebrar essa vontade forte, quebrar esses pensamentos errados, quebrar essas emoções que afloram de uma maneira negativa. E Deus está tratando, mas você não consegue enxergar que é Deus. Você não enxerga que é Deus, por quê? Porque está escuro. E aí, por você estar destituído de luz, você acha que não é Deus, você acha que é os homens.
Deus está tratando você na sua casa, você está botando a culpa no seu marido. Deus está tratando você na sua casa, você está botando a culpa na sua esposa. Deus está tratando você no trabalho, você está falando que é o seu patrão. Deus está tratando você na igreja, você está falando que é o pastor. Mas é Deus que está tratando. Deus que está quebrando você. Deus que está querendo mostrar e mudar algumas coisas dentro de você através do tratamento. E você fica botando a culpa nas pessoas. Quantas pessoas que falam assim, eu não vou fazer nada, eu não vou me envolver com nada, porque eu já fui muito machucado por pessoas. Não, eu não quero me envolver, porque eu sei que se eu me envolver, eu vou me machucar. Por que isso, irmãos? É por causa das suas emoções, é por causa dos seus pensamentos, é por causa dos seus sentimentos. Daí você não dá as respostas para Deus. Na sua casa, situações que acontecem, Deus querendo te tratar, e você jogando a culpa no outro, jogando a culpa no seu cônjuge, jogando a culpa no seu patrão. Então, por que isso? Porque você está em trevas. As trevas impedem com que você enxergue. Vocês muitas vezes imaginam que o meio ambiente é difícil, que as circunstâncias são culpadas por tudo. Olha só, você coloca a culpa na sua vida, a minha vida é difícil. Olha as circunstâncias, olha as coisas que eu vivo, olha como que eu vivo. Isso aqui não tem, mas Deus está ali. Deus está ali. Por que Deus permite isso? Para tratar. Deus, o Espírito Santo quer te tratar, quer quebrantar você. E você muitas vezes escolhendo as circunstâncias, não, isso aqui, Deus não me ama, não, isso aqui não pode estar acontecendo comigo, não, um lugar que é ruim, não, porque não dá para entender, não entende que não é a mão humana. Quem está debaixo de trevas não entende que não é a mão humana que está fazendo você passar por situações. Não é a sua família, não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu patrão, não é o seu chefe, não é o pastor, não é o líder de célula, não. É o Espírito Santo que está querendo quebrar a sua alma e querendo colocar você na posição certa para você conquistar. E aí o que acontece? Quem vive debaixo de trevas, o que acontece? Eles continuam nas trevas e aí o que acontece? Perde a oportunidade de receber o quebrantamento do Espírito Santo de Deus. Então eu quero declarar sobre a sua vida que esse tempo vai ser um tempo de luz. Que a luz do Espírito Santo vai brilhar sobre você, que você vai começar a enxergar situações na sua vida, Deus te tratando, o Espírito Santo querendo mudar coisas no seu interior. O Espírito Santo quer tirar, irmãos, quer tirar coisas que estão arraigadas dentro da sua alma, que impedem dele fluir. O Espírito Santo quer tirar isso. A segunda coisa que impede você de ser quebrantado se chama amor próprio. Amor próprio. Nós devemos pedir a Deus que remova. Você deve orar e pedir, Senhor, remove de mim, do meu coração, esse amor próprio. Isso aí, o amor próprio se chama ego. O amor próprio impede de Deus, você ajuda a impedir Deus agir na sua vida. Olha só, o amor próprio impede você de deixar o Espírito Santo trabalhar. Por quê? Porque você não quer sentir dor. E quebrantamento, irmãos, o quebrantamento de Deus vai produzir muitas vezes dor em você. Ele precisa arrancar coisas que estão arraigadas em você e isso vai produzir dor. Sabe quando você está com aquela dor e aí você vai no médico e aí o médico fala assim, você tem que tomar uma injeção. Aí você acha que a injeção é mais doída do que aquilo que você está sofrendo. E aí você faz o quê? Resiste. Não, dá um remédio. Ele falou, não, só resolve a injeção. Ah, então não vou tomar não, eu prefiro ficar assim. O que é isso? Amor próprio. É amor próprio. Você prefere ficar ruim do que tomar uma injeção e ser melhorado. A injeção é o Espírito Santo tratando você. E muitas vezes o Espírito Santo quer tratar o seu amor próprio e você resiste. Você não concorda. Você
Você precisa dar as respostas para o Senhor. Tem coisas que você ama em você que o Espírito Santo odeia, que vão contra a palavra de Deus. É forte. As suas razões, as suas motivações, as suas vontades tem que cair por terra. Não tem como Deus trabalhar na sua vida à sua maneira. O que é amor próprio? Eu sou assim e vou morrer assim. Se quiser se relacionar comigo, tem que ser assim. Se quiser gostar de mim, vai ter que gostar assim. Isso é amor próprio. Não pode ser, não podem te criticar, não pode apontar o dedo dos seus erros, não pode falar umas verdades para você, que aí você já fica contrariado. Se falarem algo para você, você já começa a chorar, porque me maltratou. O pastor me maltratou. Meu marido, não gostei daquilo que ele falou para mim. A minha mulher falou isso, me machucou, me magoou. Amor próprio. Amor próprio. Você prefere abrir mão, muitas vezes, de coisas que Deus quer fazer na sua vida, porque você não quer passar por constrangimento, porque você não quer passar por desgaste, você não quer passar por transformação. Qualquer coisinha te deixa irritado. Aquilo que não está de acordo com o que você acha te irrita. Aquilo que não está de acordo com o que você quer, você sai quebrando tudo, sai xingando, sai brigando, porque não está do meu jeito. Porque tem que ser do meu jeito. Porque o meu jeito é o melhor, o meu jeito é o que eu gosto. Se não tiver do jeito que eu gosto, não está bom para mim. Isso é amor próprio. E com isso, o que acontece? Você fere pessoas. Com isso, o que acontece? Você quebra princípios, você quebra relacionamento. Você dá lugar à ira, você dá lugar à contenda, você dá lugar à rebeldia. Por quê? Por causa do amor próprio. Você dá lugar ao orgulho, ego inflamado. E isso tudo gera o quê? Seu amor próprio gera pecado na sua vida. E onde há pecado, Deus não pode operar. Não tem como de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Não tem como. Não tem como Deus te usar da maneira como Ele quer te usar, você vivendo debaixo de trevas e vivendo debaixo de amor próprio. Então o que nós temos que fazer? Orar. Renunciar. Você precisa renunciar ao seu amor próprio. Você tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, faz o que o Senhor tem que fazer. Tem coragem? Se você quiser viver a nova vida, tem que fazer isso. Faz o que o Senhor tem que fazer. Eu vou me submeter. Palavra difícil, né, irmãos? Que palavra difícil, mas é a palavra que vai gerar transformação na sua vida. Aleluia. Então, olha só, você precisa se lembrar. A única razão para todo mal entendido, toda irritação, todo descontentamento, a raiz de tudo isso está no nosso amor próprio. O seu descontentamento, a sua ira, a sua maus entendidos, a sua irritação, a raiz de tudo está no seu amor próprio. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não aceito. Se não for do meu jeito, não é bom, não concordo. Se não for do meu jeito, não é legal. Não, irmãos, não tem que ser do seu jeito, nem do meu jeito. Tem que ser do jeito do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Agora,
precisamos fazer para nos livrar disso? Nos livrar das trevas, nos livrar do amor próprio. Existe uma palavra que é a chave disso, se chama cruz. Olha para o seu irmão e fala para você precisa ir para a cruz. Se você, olha aqui para mim, se você quiser quebrar essa casca exterior que está impedindo o Espírito Santo fluir na sua vida, tem que ir para a cruz. Não tente escapar da cruz. Olha para o seu irmão e fala para ele, não tente escapar da cruz. Porque se você tentar escapar da cruz, você só vai adiar o processo. Você só vai adiar o processo. Deixa Deus operar até que Ele atinja o propósito dele na sua vida. Aleluia. Deixar Deus operar. E o propósito é que a vida dele flua em você através de você. Esse é o propósito de Deus. Então vamos desobstruir aí, irmãos. A cruz, o que significa? A cruz, olha aqui para mim, é um meio que Deus vai usar para quebrantar a sua alma. A cruz é o meio que Deus vai usar para quebrantar essa casca exterior que tem dentro de você. E como que Deus vai fazer? O que é a cruz? A cruz significa o quebrantamento do homem exterior. A cruz reduz a sua alma, o homem exterior, à morte. Ela racha a casca humana e abre para que a vida de Deus possa fluir. A cruz deve quebrantar tudo quanto pertence ao nosso homem exterior. A cruz, ela vai quebrantar nossas opiniões, vai quebrantar nossos modos de ser, modo de agir, as nossas habilidades, o nosso próprio, o nosso tudo. A cruz vai quebrar tudo. Suas opiniões, o jeito que você acha que deve ser, suas habilidades. Sabe, Deus usa suas habilidades. Mas muitas vezes, por causa da nossa alma, quando nós estamos trabalhando na nossa alma, nós estamos usando as nossas habilidades à nossa maneira. E Deus não quer que você use as suas habilidades à sua maneira. Deus quer que você use as suas habilidades à maneira dele. Quando eu toco aqui, eu posso estar pegar a guitarra aqui, começar a tocar e cantar aqui, querendo que os irmãos sintam a presença de Deus. E eu fico aqui, fazendo de tudo. Eu grito, eu pulo, eu danço, eu faço de tudo para que você sinta a presença de Deus. E aí você não sente a presença de Deus, eu falo, os irmãos, hoje está tudo na carne. Mas por quê? Porque eu quero que você flua. Eu quero que você flua e eu estou usando as habilidades que Deus me deu para que você flua. E aí, muitas vezes, pode acontecer de você fluir. Quando você está quebrantado, pode acontecer. Aí eu falo, nossa, hoje foi bom o culto. Aí quando não flui, aí eu falo, nossa, os irmãos, hoje está tudo na carne. Nunca é o irmão, nunca é eu, é os irmãos. Só eu quando é bom. Quando não é bom, não é eu, os irmãos. É culpa dos irmãos. Então eu posso usar minhas emoções aqui, começar a chorar aqui e você chorar aí também. Porque eu emocionei você. Eu posso usar minhas habilidades aqui e fazer você vir aqui na frente e ajoelhar. Eu posso constranger você de uma maneira e fazer você vir aqui na frente e ajoelhar e falar que você está quebrantado. Tem como fazer, existem técnicas para isso. Tem técnica para fazer você chorar, tem técnica para fazer você achar que você está sentindo a presença de Deus, tem técnica para você se quebrantar, existe técnica para tudo. Mas isso tudo é o que? É alma. É alma. Sabe o que isso vai produzir na sua vida e na vida das pessoas? Nada. Nada. A pessoa vem aqui, ela se ajoelha aqui, ora, até chora, mas ela levantou, sai da vida dela, continua do mesmo jeito. Aí você vem aqui, você entrega um louvor, as pessoas, você vê pessoas chorando, você fala, maravilha, é isso aí mesmo, as pessoas têm que chorar quando eu canto. Acabou o louvor, a pessoa saiu, a vida dela continua do mesmo jeito. Por quê? Porque está fazendo um nível da alma. Agora, quando é do Espírito, não preciso falar muita coisa. Quando é o Espírito que está fazendo, a pessoa é quebrantada. A pessoa vem aqui e quando ela ajoelha aqui, ela levanta de uma maneira diferente. Ela muda realmente, ela muda de vida. Aquele culto é um marco na vida dela.
Quando você canta aqui, a cura, a pessoa é curada. Através do louvor, o Espírito Santo cura uma enfermidade de um, uma enfermidade de outro. Aquela pessoa que estava triste, aquela tristeza que é fruto de ofensiva do diabo na vida dela, vai embora. Por quê? Porque o diabo não resiste a um louvor quando é direcionado pelo Espírito Santo. Aí o que acontece? Produz transformação na vida da pessoa. Aí ela vem aqui, ajoelha, e ela ajoelha de uma forma, mas quando ela levanta de outro. Por quê? Porque não foi você que trabalhou, não foi o Espírito Santo que te levou. Entende a diferença? Amém. De você fazer na alma e fazer no Espírito. É o Espírito que faz. É o Espírito que faz. E o que precisa do Espírito fazer isso? Nós precisamos ir para a cruz. Nós precisamos deixar o Espírito Santo quebrar essa casca nas nossas vidas. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Sabe, na sua casa, o que vai acontecer? Em situações lá que acontecem na sua casa que está te deixando muito irritado, que está te deixando muito triste, que está te deixando, sabe, o Espírito Santo está tratando para você. Resolva isso no seu coração. Não é as pessoas que têm que mudar, é você que tem que mudar. E aí, a hora que você mudar, o que acontece? Você, no lugar da ira, vai vir a paz. No lugar de você brincar, de você gritar, de você querer destruir, vai vir o domínio próprio. Nada vai abalar você. O exterior pode estar caindo o mundo, pode estar terremoto, enchente, trovão, pode estar caindo o mundo, mas você vai estar por dentro em perfeita paz. Isso é o Espírito Santo fluindo em você. A vida de Deus começando, quando a vida começa a fluir, são essas coisas que acontecem. Agora, você precisa entender o tempo para o nosso quebrantamento. Então, Deus, Ele emprega duas maneiras de nos quebrantar. Existem duas maneiras de Deus quebrantar a nossa alma, o nosso exterior. A primeira é paulatinamente. O que é paulatinamente? Deus vai aos poucos transformando. Deus vai aqui, dia a dia, Deus vai injetando uma dose para quebrar a sua alma. Dia a dia, você já se preparou com situações? Você fala assim, nossa, ontem estava ruim, mas hoje está pior. Já viu isso? Meu Deus, ontem parece que o mundo estava caindo na minha cabeça e eu achava que não tinha como piorar, mas hoje está pior. Por quê? Deus te tratando, Deus vai aqui, aos poucos. Nesse modo de Deus trabalhar, de tratando você aos poucos, pode ter momentos em que você vai estar em paz, pode ter momentos que Deus vai deixar você dar uma respirada. Mas daqui a pouco, quando Deus começa de novo, por quê? Porque o Espírito Santo quer transformar, irmão. Só que vai ter, essa é a paulatinamente. Só que também tem outra maneira, a outra maneira é repentinamente. Deus chega e já dá uma paulada logo em cá. Falei. Já fez tudo uma vez assim, para te quebrar. E aí, a transformação pode acontecer instantaneamente. Mas, a maneira de Deus trabalhar, a mais normal que nós vemos de Deus trabalhar, primeiro, Deus vem com uma repentina e depois vai trabalhando paulatinamente. Ou Deus vem trabalhando paulatinamente, depois Deus vem te dar uma repentina. Vai dar uma quebrada, depois que Deus trabalhou você, Deus vai lá e te dá uma quebrada de uma vez, e aí o Espírito começa a fluir. De uma maneira ou de outra, o importante é que o Espírito flua na sua vida, né? Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e falando assim, não, Deus tem trabalhado paulatinamente na minha vida. Todo dia Deus está injetando lá, todo dia Deus está apertando lá o cajado em mim. Deus está, cada dia mais Ele vai aumentando a chicotada. Glória a Deus por isso. Se você identifica isso hoje, eu quero dizer para você, glória a Deus, o objetivo da minha palavra está fluindo em você. Glória a Deus.
E eu quero dizer para você que Deus vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Amém. Você é um privilegiado. Se Deus está trabalhando a sua alma, tratando a sua alma, é porque Ele tem pressa em usar você, Ele tem pressa em fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida, irmão. Ele tem pressa em te abençoar. E seu irmão fala, Deus tem pressa em te abençoar. E se Deus está te tratando desse jeito. E aí você ora e fala, Senhor, me livra, Senhor, me abençoa, Senhor, faz alguma coisa. E aí Deus vem e inflige mais. Não é assim que acontece muitas vezes? Você está orando para Deus você está orando para Deus te abençoar, e aí parece que a coisa fica mais difícil. E se você pudesse ouvir a voz de Deus, se você pudesse chegar diante de Deus e questionar, e nesse questionamento você ouvisse Deus falar para você, você fala assim, Senhor, eu estou pedindo coisas melhores para mim, o Senhor está dando só coisa ruim. O Espírito Santo ia falar, e o Espírito Santo fala para você nessa noite, o que eu estou te dando nesse tempo é o melhor para você. Não tem como eu te dar para você outra coisa, porque o que eu estou te dando nesse tempo é o melhor para você. Que a casca precisa ser quebrada. Amém. A casca precisa ser quebrada. Então, olha só, o tempo do quebrantamento está nas mãos de Deus. Nós não podemos encurtar, mas podemos prolongar. Então, isso tem que ficar bem claro dentro de você. Então, Deus ele vai trabalhar nas nossas vidas dessas duas maneiras. Aos poucos, ou às vezes Deus dá uma quebrada logo de cara. Deus vai trabalhar dessa maneira. Então, olha só, a perda é grande se nós prolongarmos desnecessariamente o tempo do agir, do trabalhar do Espírito Santo na nossa alma. Você perde muito com isso, irmãos. Você se desgasta muito com isso, irmãos. Você encurta o seu tempo de viver a bênção de Deus na sua vida. E isso também atrapalha a igreja. Principalmente os líderes aqui, os irmãos que estão envolvidos em ministério. Isso aqui atrapalha a igreja. Porque Deus tem que ficar te tratando. Muitas vezes você que vive pela sua alma, que vive pelas suas emoções, pela sua vontade, pelos seus sentimentos fortes, pelos seus pensamentos fortes, Deus tem que ficar te tratando e isso atrapalha. Por quê, irmãos? Porque olha só, a igreja, presta atenção no que eu vou falar agora. Se você olhar para Jesus, quando ele veio nessa terra para cumprir o propósito de Deus. Jesus aqui nessa terra, ele não fez nada da vontade dele, nada de acordo com o que ele pensava. Um dia ele falou para os discípulos assim, ó, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus ele não veio aqui nessa terra porque ele amou você. Ele não veio nessa terra morrer na cruz por causa de mim e de você. Tem gente que acha, Jesus veio na terra só para morrer por mim e você. Não. Ele veio para isso também. Mas a primeira coisa que Jesus veio fazer nessa terra foi fazer a vontade do Pai. A primeira coisa que Jesus veio fazer nessa terra foi fazer a vontade de Deus. Ele veio cumprir a vontade de Deus. Então Jesus ele era um representante de Deus aqui nessa terra. Jesus não fazia nada por si. Tudo que ele fazia era na direção do Espírito. Tudo que Jesus fazia, ele era direcionado pelo Espírito. E você vai pegar aí os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que tudo isso está centrado na vida e na obra de Jesus aqui na terra. Porque ele veio fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus, nessa vontade de Deus, ele transformou pessoas, ele pregou o reino dos céus, ele curou, ele salvou, ele libertou. Olha aqui para mim agora, preste bem atenção, após a morte e a ressurreição de Jesus, quando Jesus foi ao céu, um outro representante ficou agindo aqui na terra. Quem que é o próximo representante? Aí você pega de Atos dos Apóstolos para frente, a Bíblia, você vai ver que o representante que ficou no lugar de Jesus aqui na terra é a igreja. Nós somos os representantes de Jesus aqui na terra. Amém. Pega Atos dos Apóstolos, você vai ver, Jesus subiu e ele incumbiu a igreja para continuar o propósito de Deus aqui na terra. Meu Deus! Agora, Jesus ele andou aqui nessa terra, ele operou aqui nessa terra através do Espírito Santo. Agora,
a igreja, para manter isso, ela tem que também andar aqui nessa terra, viver aqui nessa terra, se portar aqui nessa terra, através de quem? Do Espírito Santo. Então, quando eu não dou as respostas corretas para Deus e opero no reino pela minha própria alma, eu estou impedindo que o Espírito Santo exerça a função e o propósito dele de usar a igreja para impactar a terra aqui, até que Jesus volte. E aí, quando eu quero me envolver com o reino de Deus, com a obra de Deus, mas eu estou vivendo da maneira da minha alma, eu estou impedindo o Espírito Santo operar. Eu estou sendo uma pedra de tropeço na vida do Espírito Santo, naquilo que ele quer realizar através da igreja. E aí não tem como, se eu estou operando na alma, não tem como o Espírito Santo agir, não tem como o Espírito Santo produzir transformação, não tem como o Espírito Santo curar, não tem como o Espírito Santo salvar, não tem como o Espírito Santo renovar pessoas, não tem como o Espírito Santo produzir aquilo que é a normalidade da igreja. A normalidade da igreja é essas coisas acontecerem, pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas. Essa é a normalidade, porque é o Espírito Santo que faz, é isso que ele quer fazer, e é isso que ele fez durante os séculos para cá, é isso que ele tem feito. Mas a obra tem que ser dele, não pode ser minha, não pode ser sua, não pode ser da minha maneira, nem da sua maneira, tem que ser da maneira do Espírito, é ele que conduz. É ele quem faz. Nós somos simplesmente instrumentos. Nós somos simplesmente aquelas pessoas que deixaram o Espírito Santo fluir e se tornaram instrumentos na mão dele para a transformação de outras pessoas. O Espírito Santo ele não opera sozinho aqui na terra. O Espírito Santo ele opera na terra através da igreja. E a igreja é constituída de pessoas. Então você não é ovelha. Desculpe os visitantes nessa manhã, mas essa palavra é direcionada para você também, mas é mais para os membros da igreja. Você não é ovelha, não se enxergue como uma ovelha. Você não é ovelha. Porque tem muita gente que se acha ovelha. Quer dizer para você que, biblicamente, você não é ovelha. Você é pastor. Ovelha é cega. Ovelha, ela não tem poder de decisão. Ovelha é burra. A ovelha tem que estar o pastor guiando toda hora. A ovelha, ela não tem poder de decisão. A ovelha, ela sai do meio do rebanho, ela se perde. Ela sai andando sem rumo. Você não. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem rumo. Você sabe discernir o que é certo e errado. Então você não é ovelha, você é filho. Olha para o seu irmão e fala para ele, você é filho. Não se porte como ovelha, porque você é filho. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que o Senhor nos constituiu reino, sacerdote e nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você não é ovelha. Mas se você teima em ser ovelha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus diz que as ovelhas dele, ele é o bom pastor, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então, você quer continuar sendo ovelha? Se você quer ser uma ovelha de Jesus, você precisa ouvir a voz de Jesus todos os dias. Você precisa seguir as direções que Jesus está te dando. Se você diz que é ovelha, mas não consegue ouvir a voz de Jesus falando com você, então você não é ovelha de Jesus. Porque ele diz, as minhas ovelhas me amam e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. Então, para com isso, de se achar um coitadinho, de ficar dando razão para a sua alma, de querer viver as coisas da sua maneira. Para com isso, de se achar que você é a última bolacha do pacote. De que tudo tem que girar em torno do que você pensa, do que você acha e do que você quer. Para de colocar suas razões, suas emoções e suas vontades acima da vontade do Espírito Santo na sua vida. Se submeta. Então, nós aqui fomos chamados para ir lá, as ovelhas estão lá fora.
Aqui dentro tem pastores. Aqui dentro são filhos de Deus. Olha para o seu irmão e fala, você é ministro, você é filho. As ovelhas estão lá fora. Quantos aqui são salvos? Amém. Quantos aqui têm a salvação? Amém. Pronto. Se você é salvo, você tem o Espírito Santo dentro de você, você é filho. Você não é mais ovelha, a ovelha está lá fora. Nós somos os pastores que o Senhor nos constituiu para trazer as ovelhas. Lá fora tem ovelhas, tem muitas ovelhas. Tem pessoas lá fora que não sabem discernir um palmo do seu nariz, não sabem o que é certo, que não sabem o que é errado, que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, que nunca leu uma Bíblia, que nem sabe que existe Filemão na Bíblia. Tem pessoas lá fora que precisam ter um encontro com o Pai, precisam ter um encontro com Jesus. E que a quem que está reservado isso? A levar essas pessoas a terem um encontro com Jesus? A mim e a você, a igreja. A igreja. Agora, se nós não colaboramos com o Espírito Santo de Deus, nós estamos sendo pedra de tropeço no reino de Deus. Em nome de Jesus, nós não vamos ser pedra de tropeço no reino de Deus. E aí entra aquilo que eu falei alguns dias atrás. Se você não deixar o Espírito Santo te quebrantar, nesses dias, se você não começar a colaborar com o Espírito Santo de Deus, na obra, na transformação que Ele quer fazer na sua vida, na obra da igreja, muitas vezes o Espírito Santo vai te remover, porque você não vai mais atrapalhar Ele de agir. E aí é onde Ele remove. E aí Ele vai colocar pessoas quebrantadas para fazer aquilo que você está fazendo e fazer com que aquilo surta o resultado que o Espírito Santo quer. Por que nós resistimos ao quebrantamento da alma? Porque nós não acreditamos que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável para a nossa vida. Por que você não entrega a sua vida para Jesus completamente? Porque você não acredita que a vida que Jesus tem para você é melhor do que a que você está vivendo. Por que você não deixa o Espírito Santo te quebrantar? Porque você gosta de viver a vida que você está vivendo hoje. Se você gosta de estar vivendo a vida que você está vivendo hoje, você nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha aqui, Romanos 12:2. Põe aí para mim, Romanos 12:2, já estou encerrando. Antes, olha aqui para mim, olha só, de você viver a vida boa, perfeita e agradável de Deus, que esse versículo diz, alguma coisa ele está mandando fazer. O que ele está falando aí? Olha só, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas, o que está escrito aí? Transforme-se, pelo quê? Renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é isso? Renovação da mente. Quebrantamento da alma. Precisa quebrar. Para experimentar aquilo que é de Deus, aquilo que está arraigado dentro de você, que é a sua alma, precisa quebrar. Senão não experimenta aquilo que é de Deus. A minha pergunta para você nessa manhã é: até quando? Até quando? Fica de pé. Até quando você vai viver a vida da alma? Até quando você vai deixar de colaborar com o Espírito Santo de Deus? Até quando? Até quando? Hoje, o Espírito Santo está mostrando para você as consequências. Hoje o Espírito Santo está trazendo luz na sua vida. O Espírito Santo está pedindo para você abandonar o seu amor próprio. Hoje o Espírito Santo está pedindo para você aceitar os tratamentos que Ele está impondo na sua vida. Colaborar com Ele, dar as respostas certas. Vai resultar
em uma vontade de Deus, boa, perfeita e agradável na sua vida. Colaborar com o Espírito Santo vai fazer você romper com as obras da carne na sua vida. Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que tem prejudicado você, que tem feito de você uma pessoa infeliz, insatisfeita, crítica, vai cair por terra em nome de Jesus. Amém. Semana que vem eu vou falar sobre os resultados desse quebrantamento na sua vida. Aleluia. O que isso vai proporcionar para você? E aí você vai conseguir identificar. Isso vai te ajudar você a identificar quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Quem está fluindo no Espírito e quem não está. Você vai conseguir identificar. Porque há características do quebrantamento na vida daqueles que são quebrantados, há algumas características que são universais. Aqueles que estão vivendo uma vida de quebrantamento, há características que são universais. Então eu quero dizer para você, toma cuidado. Pode ser que semana que vem as pessoas possam olhar para você de uma maneira diferente. Mas se você der as respostas para o Espírito Santo, as pessoas vão olhar para você e vão ver o Espírito Santo fluindo na sua vida. Feche seus olhos. Qual a resposta que você dá ao Espírito Santo nessa manhã? É você, irmão. Fale com o Espírito Santo de Deus nessa manhã. Ele está aí com você.
Você é tão infeliz. O Espírito Santo mandou eu falar isso nessa manhã. Você é tão infeliz, a sua alma está te prejudicando tanto, que você fica projetando a sua felicidade em coisas e em pessoas. Você acha que para você ser feliz, as pessoas têm que agirem de acordo com os seus pensamentos. Não, para mim ser feliz, meu marido precisa mudar. Para mim ser feliz, meu filho precisa fazer acontecer isso com meu filho. Para mim ser feliz, isso precisa acontecer, essa pessoa precisa fazer isso. Ou então, para mim ser feliz, eu preciso ter isso. Se não tiver isso, eu não vou conseguir ser feliz. Se eu não alcançar isso aqui na minha vida, eu não vou ser feliz. Você fica projetando a sua alma em pessoas e coisas, buscando felicidade. Buscando coisas para ser feliz. Querendo que pessoas, olha só o nível, irmão. Nós queremos que pessoas se submetam à nossa vontade, ao nosso gosto, aos nossos pensamentos, para que eu